Olá, pessoal. Estamos de volta agora nesse segundo episódio dessa nova temporada dos podcasts da Pesquisa Clínica. Hoje com um tema, mais uma vez, muito especial. Vamos falar sobre Comitê de Ética em Pesquisa. E temos uma mesa aqui especial, composta para contribuir para a discussão. Eu estou aqui como um dos hosts desse episódio. Eu estou aqui como um professor, na minha experiência da docência, para comentar sobre o assunto. Temos também a nossa diretora da Pesquisa Clínica, a Andrea Ferraz, né, que está aqui como uma pesquisadora experiente em pesquisa clínica, já com renome e destaque nesse processo. E também a nossa convidada especial, professora Natália Bassotti, né, que está aqui como uma representante, membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi. Eu vou pedir que cada pessoa se apresente um pouquinho melhor, para depois a gente já começar a nossa conversa de hoje, tá? Por favor, Natália. Gustavo, muito obrigada pelo convite, Andrea. Então, me chamo Natália, eu sou farmacêutica de formação, doutora em imunologia e atuo como vice-coordenadora do CEP da Anhembi Morumbi e sou professora em 2 instituições de ensino aqui no estado de São Paulo. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito obrigada, Natália, por você estar aqui conosco hoje, abrilhantando nossa manhã, nosso dia aqui, para quem está assistindo, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, né? Ao professor Gustavo, eu sou Andrea, sou enfermeira de formação, sou docente na área da saúde há mais de 20 anos e também trabalho com pesquisa clínica há mais de 20 anos. E tanto na docência, a gente perpassa pela questão dos trabalhos científicos, né? Desde isso, da minha formação, já tinha que ser feito TCC, já se tinha iniciação científica. Isso porque eu já pinto cabelo, né? Tem um tempo aí já essa questão da pesquisa. E depois eu me envolvi, então, com a pesquisa clínica, com o desenvolvimento de novos medicamentos, novos insumos, né? E tem essa figura aí que faz parte de qualquer desenvolvimento que envolva ser humano e etc., que é Comitê de Ética em Pesquisa. O que é isso, Natália? Conta pra gente um pouquinho o que é uma comissão de ética em pesquisa. Perfeito, né? E, de fato, em algum momento da graduação, o aluno vai ali esbarrar com o CEP, né, o Comitê de Ética em Pesquisa, que nada mais é do que uma instância avaliadora, né, dos projetos que são enviados para que a gente possa garantir benefício para o participante, para que a gente possa impedir possíveis riscos que esse participante venha a ter durante a pesquisa, né? Então, Perfeito. A visão aqui é garantir a ética para o ser humano envolvido. Tá? Então, esse é o objetivo principal do Comitê de Ética em Pesquisa. Impecável. E nesse sentido desse suporte, essa avaliação do respaldo ético, como é que funciona a questão de composição, assim? Que tipo de membro faz parte do Comitê de Ética? Legal. Quem avalia, né? Avalia? Quem somos nós? Quem é você? Quem são essas Você autoridades? disse que você é coordenadora, Isso. O que eu vice-coordenadora. O que você faz? Eu faço. Perfeito. Boa pergunta. Olha, o CEP, ele é composto por um coordenador, no caso aqui na Anhembi Morumbi, o professor Carlos Rocha. Eu sou a vice-coordenadora do CEP e nós temos os membros do CEP que vêm de todas as áreas, não só da área acadêmica. Então, nós temos uma série de professores, pesquisadores da área acadêmica, que vêm da universidade, mas temos também representantes da comunidade que fazem parte desse grupo, porque este grupo não pode ser tendencioso, né? Então, não está ali participando pessoa somente com aquele conhecimento nas ciências da saúde. Não. Nós temos lá dentro professores que são jornalistas, temos professores de áreas sociais, temos professores da comunicação e temos também professores da área da saúde. E temos uma secretária, né, que nos auxilia nos processos, na recepção da chegada desses projetos e na distribuição. É tudo muito aleatório, é tudo muito feito de forma a não viciar, né, os membros que estão ali para os seus pareceres. Muito legal, muito bom. Você disse que tem pessoas de fora da comunidade. Uhum. Como é que faz um professor para virar membro do CEP ou uma pessoa de fora? Como que vocês acham essa pessoa de fora e ela passa a ser membro? Perfeito. E ela avalia também trabalho? Ela pode avaliar também trabalho. Então, é assim, tem professores que mandam
e-mail, mensagem para a nossa central lá no CEP, a nossa secretária recebe, pedindo, eu gostaria de ser um professor voluntário no CEP. Eu não sei se eu comentei na pergunta anterior, mas todos nós somos membros voluntários, tá? Vocês não ganham salário. Não ganhamos nada por isso. A gente faz isso por amor à pesquisa, né? Muito interessante. Mas isso é importante para não ter conflito de interesse. Então, como membros do CEP, a gente não tem nenhum conflito de interesse. A universidade me paga, então eu tenho que... Sim. Então, não. A gente é totalmente desvinculado da instituição. E para fazer parte... vai a partir de convites mesmo. Então, quando um CEP está se formando, são enviados convites para professores que ali fazem parte que se destacam mais ou que atuam com pesquisa mesmo. E, normalmente, o membro da comunidade acaba sendo algum membro da proximidade da comunidade. Né, da comunidade que fica em torno da nossa... por muito tempo nós tivemos um participante que ele era presidente de uma ONG que trabalhava com moradores de rua na região ali, a universidade fica na Moca, então são pessoas que às vezes têm uma característica que se destaca na sociedade e é feito um convite para que seja membro do CEP. Né? Joia! E outra coisa, quantos fazem parte? Boa. Qual que é o mínimo para compor uma comissão de ética em pesquisa dos membros? Se não me engano, são 8 participantes. A gente já chegou a ter um pouquinho mais, mas assim, menos que 8 começa a ficar muito viciado também o trabalho, né? E sobrecarrega demais, exatamente, né? E sobrecarrega demais. No caso, todas as publicações, produções daquela instituição e talvez de outras também, né? Vou falar vão ser aprovadas para iniciar por esse comitê, não é isso? É isso. Então, essa é uma questão interessante, porque já aconteceu de pessoas enviarem um trabalho e colocarem que gostaria que fosse para o CEP UAM, porque a pessoa é da UAM, e às vezes caiu para outro CEP. Então, é assim, toda instituição que trabalha com pesquisa com seres humanos, ela pode criar um próprio CEP, tá? Mas tem muitas instituições que trabalham com pesquisas em seres humanos e não tem esse CEP, e não tem problema nenhum. Quando elas submeterem os projetos, a CONEP subdivide esses projetos para os CEPs da região. Então, é óbvio que a maior parte dos trabalhos que vêm daquela instituição acabam passando pelo CEP daquela instituição. Entendo. Mas a gente recebe também trabalhos de outras instituições de fora que são da nossa região, que pertencem ali à nossa expertise da área, né? Então, quem decide é o CONEP no final das contas. Mas é um volume, né? O que é a CONEP? A CONEP, ela é a comissão acima do CEP. É a comissão de ética em pesquisa e que ela é de âmbito nacional. Então, a partir da CONEP é que a gente capilariza isso pelos CEPs. Então, os CEPs foram maneiras de capilarizar o trabalho da CONEP, né? Imagina só um órgão único lá em Brasília que vai chegar a todos os trabalhos, né? Não seria viável. Então, uma forma da gente capilarizar é através dos CEPs. Então, nós, como CEP, respondemos diretamente à CONEP. Né? Inclusive, a CONEP também recebe trabalhos de pesquisa para avaliar, porque existem algumas temáticas, né, que são muito sensíveis no quesito de ética, que é preferível não ficar centralizado no CEP, e sim ir diretamente para a avaliação do CONEP. Muito Muito bem. Interessante. E até um ponto, né, que a gente conhece, André falou muito bem nisso, a gente conhece a figura do Comitê de Ética, eu acho que todos os alunos da universidade, professores, conhecem muito bem a entidade, mas ainda é aquele tipo de núcleo que não tem muito espaço para falar, né? Eu até queria saber nisso, você na vivência como vice-coordenadora, mas até agregando como professora de saúde baseada em evidências, né? Como uma pesquisadora com doutorado, né? Como é que você vê o dia a dia de fazer parte do comitê de ética? Ainda mais com esse componente que você botou que é voluntário, né? É voluntário. Como é que é ser membro de um comitê de ética? Primeiro, é uma honra, porque é muito legal saber que a gente está participando de uma forma fluente na pesquisa, né? Hoje, com o cargo de sala de aula, com outras atribuições, ser pesquisador, às vezes, fica mais limitado. Então, eu me sinto contribuindo muito com a pesquisa nessa atuação. Agora, você comentou sobre como que é essa visão, né, da comunidade acadêmica em relação ao CEP. Eu brinco que quando eu era apenas pesquisadora, professora, o CEP era um entrave, porque demora, porque não receberam, porque pediram para arrumar isso, aquilo, outro.
E aí, quando eu fui convidada a ser membro do CEP, né? Eu brinco, meu Deus, eu fui pro lado negro da força, né? Sou eu que entrei aqui. O lado sombrio, né? O lado sombrio. E, de repente, eu comecei a ter uma visão tão melhor e ampliada. Fantástico. E eu percebo que o trabalho do nosso CEP, né? Ele é um trabalho de aumentar a nossa divulgação. Já de uns anos para cá, o CEP-INB tem participado de uma série de simpósios, jornadas de aluno. A gente tem ido em salas, tem pessoas que nos convidam para falar. Estar aqui hoje é uma oportunidade de divulgar. Então, é também um papel do CEP divulgar a pesquisa na instituição, explicar para que ele serve, né? E, apesar de muitos nos verem como um entrave, né? Na realidade, nós somos um órgão que protege o pesquisador. Né? Claro que a gente tem ali como busca o voluntário. A gente não quer que esse voluntário seja de maneira nenhuma colocado em nenhum risco, né? Mas, ao fazer isso, a gente impede que o pesquisador e a instituição que se responsabilizam pelos riscos, né, possam ter, então, algo ali acontecendo. Se acontece algo que não passou pelo comitê de ética, é bem pesada as sanções para esse pesquisador e instituição, né? Você comentou uma coisa agora e eu fico me perguntando sempre, é uma questão que perpassa pela minha cabecinha. Nós somos todos aqui da área da saúde. Sim. Então, nós temos esse hábito, já sabemos, tem que passar pelo CEP, etc., todos os estudos. Mas a gente sabe que não somos só nós que fazemos pesquisa. Exato. Né? Todas as áreas fazem pesquisa. E como que é isso? É verdade? Eles passam mesmo ou não? Passam. Porque depois eu queria até comentar um pouco que o aluno, muitas vezes, ele sabe que tem que fazer termo de consentimento. Nós, da pesquisa clínica, sabemos mais ainda, porque o nosso termo tem aí mais de 10 páginas, Exato. Ele fala exatamente tudo que vai acontecer. E a gente não vê isso ocorrer de fato no meio acadêmico. Então, são duas perguntas. Como que são as pesquisas nas outras áreas, que não na área, nas biomédicas? Na saúde, isso. Na saúde e essa questão de termo de consentimento. Legal. Eu vou começar mostrando a evolução que isso teve no país em termos de proteção à ética em seres humanos. Então, a gente vem de um histórico que só lá em 96 começou-se a organizar essa cultura de avaliar projetos que têm participantes seres humanos, né? Nos anos 2000, aquilo começou a virar muito importante, virou uma temática, né, no Ministério da Saúde muito grande, e começaram a vir diversas legislações até que oficialmente se estruturaram o CONEP, o CEP e os CEPs, né? E chegou até em 2012, quando a gente formulou a nossa maior resolução de todas. Eu digo que para entrar no CEP, você tem que ter de cabo a rabo a resolução 466 de 2012, né? Só que essa resolução, ela acaba sendo muito voltada para pesquisas biomédicas, tá? Porque é um âmbito da pesquisa em que apresenta muito mais risco aos participantes, em que tem conflitos éticos muito maiores, tem intervenções de pesquisa que podem gerar riscos importantes, né? Um outro ponto que a gente precisa dizer é que não é só pesquisa biomédica que traz riscos. Verdade. Então, tem muito pesquisador que manda o projeto e põe lá riscos, nenhum. E aí a gente já nega ali, tá? Porque minimamente, se você vai coletar um dado de um paciente, um nome, um CPF, um RG, né? A gente hoje tem a lei de proteção de dados, né? Se isso vazar, isso pode ser um constrangimento para o participante. Então, sem dúvida. Por isso que isso se enquadra, sim, para outras áreas. Agora, passado um tempo, começou-se a perceber que a 466 de 2012 ela estava muito rígida em relação para as áreas que não eram das áreas biomédicas, que tinham que passar seus trabalhos por ali, mas que acabava ficando muito rígida, né? E aí surgiu a Resolução 510 de 2016, que abstém
de alguns tipos de trabalho de terem que passar na comissão de ética. Então, a maior parte são da área de estudos sociais, em que a pessoa, às vezes, vai fazer uma pesquisa numa base de dados, no DataSUS, ele não está lidando diretamente com uma intervenção ao voluntário, os dados desses voluntários não vão ficar expostos, e aí por aí vai. Por exemplo, um professor que queira fazer uma aplicação de um método de aula diferente. Pronto, isso já não é mais uma pesquisa biomédica, ele quer testar um método de aprendizagem. Sim. Se ele não tiver interesse de publicar, ele não precisa passar isso em comitê, porque ele vai dividir, metade da sala vai fazer com um método, a outra metade com outro, e eu quero comparar qual que é o melhor método, por exemplo. Agora, se ele tem a intenção desde o início de publicar, ele vai ter que passar isso em comitê de ética. Então, um pedagogo que quer fazer esse tipo de pesquisa precisará passar esse trabalho no comitê de ética. A gente tem uma equipe forte de design de games que mandam muito projeto de pesquisa para a gente. Meu Deus! Você sabe que passou um em que eles queriam avaliar, né? Era o nível, não lembro se era o nível de agressividade em relação a um jogo e tudo mais, mas para realizar essa intervenção, eles precisavam de estruturas que precisava ter os dados da pessoa para depois, Pra poder, até mesmo dados médicos, né, de situações de saúde mental, etc. E eram pessoas que nunca pensaram que um projeto como esse, né, uma testagem desse jogo, pudesse ser necessário o CEP. Então, eu lembro que numa palestra que nós demos na pós-graduação, o pessoal de design de games ficou, nossa, esclareceu muito, né? É isso. Você tá vendo? É essa questão que eu acho que vale a pena a gente focar, porque toda e qualquer abordagem que a gente faça com qualquer ser humano que venha a ser um participante de pesquisa, Exato. Você não sabe que risco você pode estar causando. Às vezes, só o fato de você ocupar 10 minutos da vida dele, naquele momento, pode ser um risco. Não, impecável, impecável. Então, Perdão, até aproveitando imagina. que é um ponto fantástico, a gente até tenta estimular isso em sala de aula, né? Às vezes eu acho que as pessoas confundem a ética médica, que é discutida, a ética em saúde, a ética profissional, a ética social, com a ética em pesquisa. Às vezes, por desconhecimento, né? Isso. A pessoa acaba tirando... Agora, a André tocou num ponto interessante. Às vezes, quando a gente vai fazer alguma intervenção com o voluntário, não necessariamente é num ambiente em que ele está. É diferente, por exemplo, de uma clínica em que o paciente já está ali por algum motivo e aí ele vai fazer a intervenção ali. Vamos supor que eu peça que meu paciente tenha que ir num ambulatório em outro bairro, que não é um bairro próximo a ele, não é uma localização do dia a dia dele. Ele vai ter um transporte até lá. Sim, Não é natural da rotina dele. E se acontece alguma coisa nesse caminho? Perfeito. Quem que se responsabiliza por isso? Porque eu estou tirando aquele participante da rotina dele. Né? Então, verdade, fantástico. a gente não é só o risco de, nossa, eu vou tirar sangue e vai causar dor. Não é só esse risco, Fantástico, né? fantástico. A gente tem que pensar num âmbito bem geral desses voluntários e o que eles vão passar para conseguir te dar dados. Afinal, ele está ali para a gente conseguir coletar dados dele, né? Então, Fantástico, fantástico, fantástico. muito importante. Eu acho que até esclarece para nós aquela sensação de que somos só nós, que somos da área da saúde, que submetemos estudos ao CEP. Verdade. Vale a pena a gente até entender melhor, em vez de julgar o CEP, Sim. entender melhor que tipo de outros estudos e a demanda, né? Vocês lá no CEP da UAM costumam receber muitos estudos? Legal. muitos. Jura? Sim. Eu achava que não. Teve uma época em que os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, eles eram isentos de passar em comitê de ética, né? Até que se chegou numa discussão que, olha, eles estão fazendo trabalhos com voluntários, com participantes e precisamos sim avaliar. Isso que existe. Então, né? a partir do momento em que se tornou obrigatório trabalhos acadêmicos da graduação
passarem também nos comitês o volume de trabalho, e é um volume num momento específico, né? No inícios e finais de semestre vem um volume, né? O meio do semestre vem mais pesquisa clínica, grupos que não estão atrelados à rotina acadêmica. Sim. Mas, assim, tem um boom desses projetos nesses momentos, né? E aí que trabalho pega, né? Porque por mais que tenhamos um grupo, né? É muita coisa para avaliar. Você citou uma coisa agora que, antes da gente falar da questão do termo de consentimento, eu queria que você exemplificasse e mostrasse se há diferença ou não na avaliação de projetos de pesquisa acadêmicos e da pesquisa clínica em si, do desenvolvimento de novos medicamentos, dos novos equipamentos, dos devices. Existe diferença? A gente trata toda a pesquisa que chega com a mesma visão. E assim, como eu falei, a 466 e a 510 são as resoluções que a gente está sempre utilizando como base para avaliar. Obviamente, trabalhos de pesquisa clínica acabam tendo um número de participantes muito maior e uma intervenção que é mais provável de riscos. Então, esses trabalhos, a gente acaba tendo um cuidado, às vezes, de ter que ficar voltando para a resolução e ver, não, isso bate, isso não bate, né? Até porque nem todos os membros, por exemplo, né? A gente tem, como eu falei na comissão, pessoas de várias áreas. Então, de repente, o primeiro parecer, né, vem para essa pessoa, um jornalista que está avaliando uma pesquisa clínica de um medicamento e que não é nada da área dele. Sim. E justamente ele não está ali para ver a qualidade do trabalho, se está bem escrito, se a metodologia confere ou não confere, porque ele nem tem o domínio disso. O que ele quer olhar? Ele vai pensar, se eu fosse um voluntário dessa pesquisa, quais os riscos que eu estou enxergando aqui. Então, a gente não faz diferença. É claro que dá um pouco mais de trabalho de avaliar os trabalhos clínicos, porque o volume e as intervenções podem ser mais importantes, né? Já aconteceu, inclusive, porque depois que vem o primeiro parecer, a gente tem as reuniões mensais, onde todos os pareceristas comentam dos pareceres que deram aos seus trabalhos, tá? Então, não é simplesmente chegou um trabalho, eu dei o meu parecer e enviei para o pesquisador de volta. Só aquele parecer tem o poder de aprovar. Não. Então, a gente tem essas duas etapas. Chega, faz análise documental, é distribuído aleatoriamente para os membros têm um prazo e avaliam, e no final nós temos uma reunião, uma vez por mês, em que todos os membros põem, avaliei esse eu achei que tinha problemas, esse não. E já aconteceu de um trabalho em que uma pessoa não ia aprovar, achou que era uma intervenção de muito risco, e aí na conversa em grupo com outras pessoas da área, falou, não, essa intervenção é tranquila. E aí o grupo como um todo toma a decisão final e o coordenador ou o vice fazem a postagem e enviam para o pesquisador principal. Né? Muito interessante. É importante destacar, às vezes as pessoas ficam achando que tem algum parecerista lá que está pegando no meu pé, né? Ele não tem esse poder pleno fora do comitê de ética inteiro. Mas né, é claro que a gente tem que entender também que podem existir alguns vieses. Por isso é tão importante o CEP ser formado por um grupo de multiprofissionais e não só da saúde. Fantástico. Aconteceu comigo na graduação, numa iniciação científica que eu fazia, né? Em que eu iria fazer coleta nasal. Era um cotonete, a gente iria fazer uma coleta nasal para uma pesquisa. E mandamos para o comitê de ética de uma determinada universidade, que era formado basicamente por enfermeiros. Não existia uma variedade ali. Olha que coisa. E aí eles queriam, né? Eles negaram, né? Puseram que não estava deferido e sugeriram que a coleta fosse feita por um enfermeiro, né? E até que a gente depois, por legislação, olhou e falou, não. Um profissional farmacêutico, um biomédico, podem fazer esse tipo de coleta, né? Sim. E aí retornamos com essa justificativa e aí foi aceito. Mas entende que num primeiro momento teve um viés de classe, né? De falar, não, essa aqui é uma tarefa nossa, né? E então esse é um cuidado, por isso que um comitê bem variado tem um valor, né? De não ter essa pegadinha. E você coloca uma coisa que me perpassa uma outra questão. Essa questão da classe você colocou. Isso gera um pouquinho de conflito, né?
E aí eu pensei no conflito de interesse. Queria que você falasse um pouco. Por exemplo, se um investigador principal de um estudo clínico, que é da Anhembi Morumbi, submete um estudo para a Anhembi Morumbi e ele é relator também, é membro do CEP. Desafio. Como que acontece? Ele pode avaliar estudo, não pode? Como que acontece quando você... ou um acadêmico mesmo, Sim, que que faz você parte, é professora, né? Também. e é orientadora do trabalho. Sim. Como é que isso acontece? E acontece, até porque, como eu falei, é um trabalho voluntário, então muitos dos membros ali são pesquisadores, são professores, orientam TCCs e ICs. Então, primeiro, quando é feita a divisão do primeiro parecer, né, a secretária recebe, ela não vai levar esse primeiro parecer para a pessoa, né, o professor que vai ter o conflito de interesse. E essa pessoa, durante o processo da reunião, tem que se ausentar de qualquer opinião que vai ser dado ali para aquele projeto. Ela não consegue né? defender em primeira mão, né? Não. Naquele momento, ela não vai participar da discussão da reunião em grupo, também para evitar qualquer tentativa de convencimento, né? Porque, querendo ou não, a gente tá de acordo com o que a gente submeteu. A gente acredita que ali tá, a gente acredita que ali tá dentro perfeito. de toda a parte ética, mas às vezes são... E como pesquisador, às vezes, eu falo isso em sala, né? Eu dou aula de metodologia, saúde baseada em evidência. No olhar do pesquisador, a gente quer muito testar a nossa hipótese. Né? Exato. E essa hipótese pra gente, ela é muito importante. Não é que a gente não quer ser ético com o voluntário, mas a gente quer, né, poder manipular o máximo possível para extrair os dados, né? E nisso a gente fica um pouco cego de achar assim, esse procedimento não tem risco nenhum, gente. É só uma coleta nasal. Gente, já pensou se tem um sangramento ali no momento? Já pensou? Então, às vezes o pesquisador fala, não, que besteira, isso aqui não tem muito risco, não. E aí, essa visão do comitê de ética que vai trazer para ele, olha, não tem como alterar essa intervenção, pode sim ser um risco e trazer um dano real. Então, de fato, é melhor que naquele momento ele não opine, né, para que não tenha o conflito de interesse. Esse conflito de interesse. Tem gente que acha que conflito de interesse é só monetário, né? Não. Então não existe. Que bom. Fico mais aliviada com relação a isso. A gente sabe, né, nós como tô aqui falando porque tem muita gente que vai ouvir, estudante, ou até quem já trabalha com pesquisa clínica, que é importante ouvir isso. A gente sabe, mas ouvir do CEP... Até lembrei que pode acontecer, inclusive, a depender do trabalho, do CEP recusar esse trabalho. Então, quando chega para nós esse trabalho, que eles veem que são membros, são ali, pode acontecer de falar, não, esse trabalho aqui, então, está muito comprometido nessa instituição, tem muita gente vinculado a ele, e aí ele é enviado para um outro CEP da região, porque como eu falei, eu não preciso que o CEP da minha instituição avalie. Qualquer CEP pode avaliar. Então, pode acontecer de desviar também. Agora, só relembrando e voltando um pouco, o CEP, então, a Comissão de Ética em Pesquisa, ele é cadastrado nessa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, na CONEP. Então, quando eu vou submeter um trabalho para o CEP, é importante que eu saiba que ele é cadastrado na CONEP? Isso valida o CEP? Porque, às vezes, eu sinto... Quando você fala com um investigador ou com um médico que esteja começando na pesquisa clínica e trabalha no hospital XYZ, ele fala, aqui tem comissão de ética. Eu falo, não, mas a comissão de ética é cadastrada na CONEP ou é a comissão de ética do hospital? Exato. Porque ainda tem esse conflito, né? Esse conflito. Queria que você falasse um pouquinho, Natália. Como eu comentei, a CONEP é a instância principal que vai regular a ética em pesquisa. É a CONEP. Os CEP são bracinhos, né, desta CONEP. São capilarizações, são grupinhos menores, mas que respondem à CONEP. Então, para que a gente tenha uma forma de comunicação com o meio acadêmico científico, nós temos a Plataforma Brasil. E aí, a Plataforma Brasil, ela é uma plataforma da CONEP. Tá? Quando você inscreve, né, submete o seu projeto dentro da Plataforma Brasil, é lá que eles vão direcionar, é a CONEP que vai direcionar esse trabalho
para os CEPs. A gente não vai lá e né? bate na porta, ó, tô aqui meu trabalho. Exato, você não vai ali na salinha do CEP e falar, gente, tô submetendo o meu trabalho. Não. Nossa, eu fiz muito isso. Você Já fez, aconteceu essa época. Muito isso, Já teve essa bater na época. porta, levar um monte Já teve de essa papel, época, é. Olha, papel. quando levam, o que acontece? Quando levam, agora depois da pandemia, tudo virou muito virtual, infelizmente tivemos um afastamento, a gente quer voltar. Mas antes, acontecia mesmo, bate Chega lá lá. na porta. Não, mas eu O que levei que a gente porque não faz? existia Não existia plataforma, plataforma é. Brasil. É É a época Brasil, pré-plataforma. Hoje a Brasil. gente vai sentar com esse participante e vai ensinar ele a mexer na plataforma Brasil. Ah, vocês Então, fazem isso? Sim, Que então, legal. às vezes tem pesquisadores com dúvidas, né? E não estão conseguindo preencher todas as informações. A gente também presta esse serviço de educação. Então, Ah, é só muito entrar em valiosíssimo, contato conosco. valiosíssimo. Exatamente, entra em contato conosco. A gente ensina a você criar a sua conta na plataforma Brasil, né? Eu só faço um alerta, principalmente para graduação. Que seja o orientador a fazer a submissão. Sim, que seja não, o não. orientador o pesquisador principal. Porque eu tenho... Uma coisa é pós-graduação, que o aluno é o pesquisador e tudo bem. Mas na graduação eu tenho visto muito os coitados dos alunos, né? O professor fala, tem que passar no comitê. E deixa na mão. E aí os coitados têm muito mais dificuldade, Sim. né? De trabalhar na plataforma, né? E eles ficam também com dificuldades, às vezes, de responder. Vem sem Sim. nenhum... Vem cruz, né? Então, tem alunos que também nos procuram, a gente auxilia, mas a gente sempre fala, é uma responsabilidade do orientador na parte da graduação, tá? Não, tá ótimo. Então, acho que Fantástico. foi bem respondido. Então, é diferente a questão da Comissão de Ética em Pesquisa cadastrada na CONEP via Plataforma Brasil, da instância Comitê de Ética dentro de um hospital, que aí vai Se ver não a tá questão de vinculada- ética do hospital. Porque aí vai ver Isso. protocolos do hospital. Aí são Isso. situações para aquela instituição apenas, Que não né? tem nada a ver com pesquisa. avaliar trabalho e pesquisa. Exatamente. Isso, ou até validar o aspecto ético, né? Então, se o comitê aprovou, Exato. vinculado ao CONEP, né? Já tá com aquele respaldo ético da Respaldo, instituição. você falou algo importante, respaldo, né? O CEP é que dá esse respaldo para que a sua pesquisa possa acontecer. Eu já vi muitos casos de pesquisadores que, na demora que acontece mesmo para a gente dar um parecer, uma aprovação, né? Ou demora porque, como a gente falou, as reuniões acontecem uma vez por mês e o volume de trabalhos em determinadas épocas são muitos. O orientador, o pesquisador fala assim, vamos começando? Perigo. Ah, não né? pode, Vamos pelo amor de começando, Deus, e aí né? depois quando sai o parecer, a gente escreve. Perigo, Nossa, é. mas olha, infelizmente acontece mais do que a gente... Infelizmente, né? já testemunhei, já soube. E eu também já casos soube desses. de casos, né, de que foi descoberto que ainda não estava com o número do parecer, né? E você perde bolsa, você tem que devolver todo o valor já usado, você perde aquela pesquisa literalmente, sem contar a mancha profissional que Sim. fica numa situação dessa. E eu né? Um soube de descrédito, né? episódios, Natália, isso é muito importante você estar destacando. Eu soube de episódio que o pesquisador quis começar a pesquisa. Na discussão das pendências até a aprovação, houve modificações. Sim. Mas aí já tinha feito todo um processo de coleta dos dados da forma errada, inapropriada, e ficou aquele dilema, como é que você vai aí? agora finalizar o trabalho? Vai mostrar que não está condizente com... Aí eu não consigo deixar minha boca fechada. Eu sou obrigada a falar. Fala. Algumas pessoas falam ou pensam, porque a pesquisa clínica é isso, aquilo, outro, ou tem patrocínio da indústria farmacêutica, nananã. Já coloca isso como um viés, como A indústria do mal. a indústria do mal. Pelo amor de Deus, não fala isso, Gustavo. senão nós vamos Misericórdia, brigar. só representando o que se fala. não penso, não. bom. E aí, o que acontece? Que eu sempre, veja, eu sou docente e tenho a mesma quantidade de anos da docência com a atuação em pesquisa clínica. Também estudei, fiz mestrado e etc. em universidades, em grandes universidades. E eu sempre disse, e digo isso para você com propriedade. Quem faz pesquisa clínica, você pode ter certeza que jamais vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Ótimo. Exatamente. Perfeito. E até por quê? Porque nós temos a quem mostrar o que estamos fazendo. Nós temos essa obrigação. Nós somos, entre aspas,
fiscalizados em absolutamente Exatamente. tudo que nós fazemos. Cada etapa. Constantemente. Em cada etapa. momento, Então, o né? monitor de pesquisa, ele só vai fazer o que a gente chama de visita de iniciação, né? Ele só vai iniciar aquele centro de pesquisa depois de de ter recebido os pareceres com a aprovação. Antes disso, ele não manda as coisas, a gente não pode começar. Então, existe o rigor. Isso. E eu vou lhe falar uma coisa, que é por isso que nós estamos aqui. Não é só pela pesquisa clínica. Impecável. Eu quero que a pesquisa acadêmica tenha esse rigor, Eu também pelo amor gostaria de que Deus. tivesse. É isso que a gente quer. Na educação Exato. do CEP, é isso que a gente precisa. Exato. que seja um Porque agora padrão eu vou vincular uma constante. coisa à sua fala. Você falou que a pesquisa clínica, de uma certa forma, vocês têm mais cuidado, porque ela é mais robusta. Ela é mais robusta, é isso. Porque ela fala de medicamento, ela fala de intervenção. Isso. Mas se você for ver, dentro da área da medicina, dentro das universidades, se faz muita pesquisa, usando medicação, usando intervenção. Intervenções. E por que não é o mesmo rigor metodológico? Exato. Porque isso que o Gustavo falou, a gente sabe que existe. E o Exato, CEP, exato. eu falo muitas vezes, eu falo, se eu sei, eu vou e denuncio. Sim. Denuncio Certo, mesmo, tá porque certo. é o fim do mundo isso, não Sim, pode acontecer. sim. Só denunciando as pessoas vão parar de fazer. Exato. E a gente sabe que existe. Sim, existe. De uma maneira geral, as pesquisas na graduação, elas tendem a não ser ensaios clínicos randomizados, Verdade. testes de acurácia, até porque são pesquisas que requerem uma bagagem, né, de pesquisador, uma bagagem acadêmica maior. Mas sim, acontece de virem trabalhos da graduação que são trabalhos intervencionistas, que não são só estudos epidemiológicos, como são a maior parte dos casos. E eles vão ter o mesmo rigor no critério da avaliação. E eu digo mais, desculpa lhe cortar. Eu nem tô falando aqui tanto da graduação. Uhum. Eu tô falando da pós-graduação. pós-graduação. Da pós-graduação, Tá? Que é onde tem pior bem produção ainda. acadêmica. São profissionais formados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, que sabem o dever e a questão do rigor e não fazem. E aí eu falo pra vocês, Então, será isso que me dói, sabem sabe? todos os Boa, detalhes? boa. Eu jogo isso, né? Será que sabem? Porque aí eu parto um pouco da minha experiência também. Eu fui ter contato, eu fiz iniciação na faculdade, tudo mais. O orientador passou no comitê, mas são coisas vagas nesse início da vida da pesquisa. Eu fui ter uma noção do que realmente era a ética em pesquisa durante a graduação, porque eu trabalhei com seres humanos, né? Da minha A pós-graduação. sua pós, sim. Eu trabalhei com voluntários humanos. Então, ali é que, para mim, começou a se desenrolar as importâncias. Então, não é que eu não sabia que existia, mas eu não conhecia os desmembramentos de tudo. Então, é aquela coisa ingênua de falar, não, meu trabalho não tem risco. Não é que a pessoa de propósito pôs isso, é porque Perfeito. ela realmente não foi educada. A pensar o A que é o pensar risco, como isso. funciona. Agora nós É um entramos gancho em outra. lindo, lindo. Agora nós entramos em outra pegada. É. Você disse, as pessoas não foram educadas para isso. Exato. Muito bem. Então, quando que tem que começar essa educação, pelo amor de Pergunta Deus? boa. Na graduação. Eu acho, a gente Mas isso existe? Você teve isso? É da Não, experiência. não Eu não tive, tive. Eu não tenho tive. 24 anos de formada, eu não tive nada disso. Tudo que eu aprendi em pesquisa foi na raça de ir perguntando para um pesquisador mais experiente, de ir descobrindo. Quando eu entrei no comitê de ética, ixi, super ingênua. Né? Você, é 466, tá. Aí você vai lá e fala, nossa, olha esse detalhe, nossa, eu não sabia disso. Então, eu fui, como a maioria de nós pesquisadores aqui, fomos educados, na verdade, na vivência. Né? Eu entendo. Né? E hoje eu ministro aulas para graduação na medicina e falo um pouco disso. Eu falo, meu Deus, que privilégio. Mas se eu soubesse disso na minha iniciação científica, olha o cuidado que eu ia ter ao desenvolver e programar as minhas pesquisas, os meus projetos. Nas suas aulas de metodologia, você já faz sempre esse destaque. Sim, Às vezes a aula de metodologia na faculdade que a gente tem, não era abordado CEP, ética em Nada. pesquisa. Era no máximo assim, o tamanho, o espaçamento da letra, Norma, não ABNT. é? As ABNT. normas da ABNT, exato, perfeito. exato. Cadê a ética em pesquisa, né? Natália, Ô, Gustavo, acho que você pode contar isso.
verdade, então. Vamos ver o que você acha dessa... Na nossa preocupação, né, André, com a temática, essa percepção, até escutando tanto a sua fala, o que a gente fez como uma iniciativa da Inspirali Research Organization, não só na parte de fazer pesquisa clínica, isso é muito bom esse enfoque que a André sempre fala. A ideia não é só fazer pesquisa clínica, é transformar o Brasil. A Inspirali e a Anima tem um foco na educação, a gente quer transformar pela ciência. E aí, o que a gente pensou? Aí que te ouvi, o que você acha? A gente fez uma unidade curricular absolutamente nova, no que a gente tem ciência de outras instituições, para focar sobre pesquisa clínica como uma temática, mas com um braço destacando a ética médica, histórico, né? Todo esse processo, a importância, tentar educar, acho que essa palavra foi chave, né? Educar. Informar, trabalhar como um padrão, que é uma realidade, estimular essa visão ampla, né? Você acha que esse tipo de iniciativa pode se refletir em um resultado benéfico no futuro Não, ela das não pesquisas? pode, ela vai se refletir. Fantástico. Porque se eu tenho um profissional que desde a graduação recebe este tipo de informação e ele começa a analisar com a ótica dessas informações, o processo científico dele vai ser muito mais fácil, o caminho científico dele vai ser mais fácil e mais ainda, os projetos que vão ser submetidos vão ter uma qualidade muito maior. Né? E não só a pesquisa clínica, né? Começar a gente falar, claro, a gente começa lá, a gente vai começando desde a pesquisa básica até entrar na clínica, que é o que a gente falou. A clínica ela vai trazer um número, né, de voluntários, de intervenção, que vai trazer um perigo maior, um risco maior. Então, se o estudante, né, já parte com essa mentalidade, eu não tenho dúvidas que ao final da graduação dele, né, como profissional médico ou profissional da saúde que for, ele vai gerar projetos já muito mais bem estruturados. Fantástico, né? Fantástico. Preservando o participante. E éticos, com certeza. Facilitando toda a cadeia, né, de avaliação. Com fantástico. certeza. Eu até tenho uma notícia muito triste. Oh, meu Deus. Estamos chegando ao nosso tempo de fechar. Tava gostosa a conversa, né? Até tinha pontos também que eu queria discutir mais, né? Mas a conversa foi muito boa, muito produtiva. Legal. A palavra é de agradecer, Natália, pela presença. Foi um prazer. Pelo brilho, pela exposição fantástica, né? A gente vai ter que fechar. Não sei se tem alguma fala especial dessa que é de fechamento. Eu quero agradecer também você, Natália, você, Gustavo. E dizer para vocês o quanto é importante a gente falar de comissão de ética em pesquisa e de pesquisa em seres humanos. Nós precisamos que esse podcast seja muito assistido, muito compartilhado, que as pessoas falem sobre isso, porque o mundo começou a entender um pouco melhor com a pandemia e os estudos da vacina. Exato. Mas a gente precisa não deixar essa chama apagar. Eu acho que é isso que eu deixo como mensagem final, Gustavo. Obrigada, viu? Eu que agradeço plenamente. Pessoal, hoje então a gente fecha o nosso episódio, essa segunda edição dessa série nova. Agora fica aquela fala, né? Agradecemos a sua atenção, né? O seu interesse em estar conosco. Se tiver mais dúvidas, interesse em questões específicas, não deixa de comentar também abaixo do vídeo. Vai ser um prazer a gente acompanhar esse encaminhamento, sim. Tá? Também acompanhe nossas publicações no nosso canal, sempre nas quintas-feiras. E não deixe de seguir também a Inspirali Educação no seu @Inspirali Educação. Muito obrigado pela presença, né? E até o nosso próximo encontro.